E aí, vai um café? Vai um cafezinho, amor? Se eu pudesse fazer um único pedido, um só, seria o de esquecer cada um desses livros. Ou a paz mundial, né? Então vamos lá, sejam bem-vindos a mais um vídeo, né, amor? Dá boas-vindas pra galera aí. Boa-vinda, galerinha. É isso aí, galerinha. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre alguns livros que eu gostaria de apagar da minha memória. Mas não só de qualquer livro, nós vamos falar de livros do King que eu gostaria de apagar da minha memória. Você deve ter clicado nesse vídeo achando que eu vou falar mal do King, você tá redondamente enganado. Claro que eu tenho essa capacidade de falar mal do cara, mas não é o objetivo de hoje, tá? Hoje a gente vai falar de livros que foram tão bons, mas tão bons, que eu gostaria de apagar a memória de ter lido eles pra poder ler de novo, como se fosse a primeira vez. Isso daí eu tive a ideia, sabe como, amor? Quando eu assisti Vampire Diaries esses dias. E daí eu vi que o pessoal lá tem a capacidade de apagar a memória dos outros. Sério? Aham. Viu? Nunca errei. E olha que a série é ruim, hein? É maravilhosa. Então é isso, seria como se fosse dar um reboot na mente, apagar tudo, do zero. Eu tive isso com Breaking Bad. Foi uma série tão incrível, eu lembro de, enquanto tá assistindo a série, eu ficava pensando, cara, eu tô tendo uma experiência única aqui. Aí passava um episódio, e isso aqui é uma experiência única. Eu não vou ter isso aqui de novo em nenhum lugar. Essa sensação de que aquilo ali é insubstituível. Cada livro dá um pouco disso, né? Todos os livros dão um pouco dessa sensação, porque todos eles são insubstituíveis, né? Mas só que com esses livros do King, isso daí é muito forte. E cada um por um motivo diferente. Fangirl, é assim? Fangirl, melhor livro do mundo. Fangirl, vocês já leram Fangirl? Qual é o nome da autora? Rainbow Rowell. Rainbow Rowell. Vocês já leram esse livro? Eu já li por indicação dela e em algum outro momento eu trago uma resenha, se vocês quiserem. Eu tenho muitas opiniões sobre esse livro. Então vamos lá, pra não ficar de muita enrolação, porque eu sei que o tempo de vocês é curto e o pessoal gosta de TikTok, aquela coisa mais rápida, então a gente vai acelerar ao máximo esse vídeo aqui. Mas, hein, amor, eu vou dar spoiler do livro ou não? Não. Mas se for um livro de plot twist, o motivo de eu querer ler esse livro de novo do zero é por causa do plot. Não diz. Não vou dar spoiler, vamos ver. O primeiro livro dessa lista é um livro, assim como o último, ele é bem controverso. Eu já vi no Bookstagram, aqui mesmo no YouTube, muitas pessoas dando opiniões diferentes sobre essa história. É tipo 8 ou 80, ou você ama ou você odeia. Eu não acho, particularmente, que esse livro aqui, ele merece os elogios que tem de alguns, mas também definitivamente não acho que ele seja uma merda como outras pessoas dizem. Eu acho que é um livro muito foda, e esse é um livro que eu gostaria de apagar da minha memória. O nome desse livro é Misery e ele foi lançado em 1987. A história desse livro ela é muito simples. A gente vai acompanhar um personagem chamado Paul Sheldon, que tava de bobeira em um dia de férias, sei lá o que, ele é um escritor, e ele teve uma ótima ideia e resolveu ir esquiar. No meio da neve, foi lá esquiar e tal. E no meio do passeio dele, ele acabou tendo um acidente, ele fraturou a perna, apagou, perdeu a consciência, e aí a história começa. A história começa nesse ponto. Ele tá ouvindo umas vozes, ele tá no meio de uma névoa, em algum lugar meio misterioso, naquele lugar onde a mente se esconde, e ele tá ouvindo um som mais ou menos assim, e quando ele começa a despertar, quando ele começa a recobrar a consciência, ele entende o que esse som maluco significa. Sou sua fã número 1. E quem tá dizendo isso? A nossa querida Annie Wilkes. Ele deu uma sorte, né? O Paul Sheldon, ele é muito sortudo, porque ela é enfermeira, então ela acabou encontrando ele ali meio quebrado no meio da neve e resolveu resgatar esse cara e levar ele pra casa pra cuidar dos ferimentos dele, e por coincidência ela também é a fã número 1 desse cara. Até aí tudo bem, tudo beleza. O problema é que ela é uma enfermeira psicótica, né? Ela é muito louca e a gente vai vendo essa loucura progressivamente. E ele tá lá deitado na cama sendo cuidado por ela, e ela, quando foi cuidar dele, o que ela resolveu fazer? Nada muito complicado. Ela foi lá e abriu a mochila dele e encontrou os manuscritos do novo livro que ele vai lançar. Ela descobriu que os planos do Paul com a saga que ela tanto ama eram muito brutais. Ele queria destruir a saga, ele queria encerrar a saga. O que ela faz? Aproveitando que ele tá ali incapaz de se mover, de ir pra qualquer lugar, ela dá uma ideia pro Paul: olha só, você tá aqui aos meus cuidados e eu tenho um pedido a fazer. Se você quiser que eu continue cuidando de você, você vai reescrever esse livro e você não vai encerrar esses livros, pelo amor de Deus. Ah, e se você fizer isso, eu te mato.
por que que eu quero apagar esse livro da minha memória? Por um motivo muito simples. Ele não é um livro de você fazer releitura. Ele é muito claustrofóbico, é um livro que fica preso dentro de uma casa o tempo inteiro. É o cara trancado ali, amarrado na cama, querendo fugir, não consegue. Ele mal consegue buscar um copo de água, ele tá amarrado. Então é um livro que acaba sendo muito claustrofóbico, muito parado e que definitivamente não vale uma releitura. Porém, a primeira vez que você lê esse livro, ela é enlouquecedora. Cara, como que ele vai sair dali? Cara, como que ele vai fugir daquele lugar? Como que ele vai fugir dessa mulher, pelo amor de Deus? Tem várias cenas incríveis que são voltadas exatamente pra isso, e aquele sentimento crescente de que as coisas não vão dar certo de jeito nenhum. Tem uma cena, e aí não é spoiler, que 2 policiais aparecem na casa. E ele, ainda assim, com 2 policiais na casa, ele não consegue fugir. Porque essa mulher, ela pode ser psicótica, mas ela é um gênio. E daí, enfim, é uma história foda. Eu adoraria esquecer pra passar por essa experiência de novo, porque eu sei que eu não vou querer reler, mas que vale muito a pena fazer a sua primeira leitura. Então, se você ainda não leu, pegue e leia, já sabendo que é um livro que não sai muito do lugar, mas que dentro daquele lugar ele faz mágica, é foda, é um livro de terror de altíssima qualidade. E o segundo livro dessa lista, diferente do livro anterior, esse é um daqueles que vale sim uma releitura, mas obviamente ele sempre vai ser mais potente na primeira vez que você lê. É um dos livros mais brutais que o King já escreveu, muita gente concorda com isso inclusive, mas não é brutal pelo motivo que as pessoas dizem por aí. É terror, eu acho que foi o ápice do terror do King. Ele é brutal, ele é cruel, ele é melancólico, e é aquele livro cinzento que você não sente esperança em nenhum momento e você só fica esperando que hora que a merda vai acontecer. Nós estamos falando de Cemitério, um livro que o King já publicou, que já veio pra cá como Cemitério Maldito, né, numa adaptação, enfim. É um livro que, de todos os assuntos, ele não é definitivamente sobre um gato assassino que voltou dos mortos, não é sobre isso. O livro é sobre a jornada de um personagem. É por isso que esse livro é tão bom, é por isso que o terror desse livro é tão forte. A gente vai acompanhar a jornada de um personagem totalmente imerso no sentimento de luto. É por isso que esse livro é cruel, porque ele vai pegar um personagem comum e vai colocar numa situação de merda, mas num nível tão absurdo que eu duvido que qualquer um de nós ia terminar são no final. A gente acompanha de início o Louis Creed, um médico que tá vindo com a família dele e tá se mudando para uma cidade de interior, ali perto de Castle Rock. Uma cidade já famosa por diversas histórias do King. É um início clássico de filme de terror. É uma família, 2 crianças, um gato, uma mulher e o cara, eles estão indo para uma casa que eles compraram, cheio de bagunça, a criança tá chorando, o cara quando chega ele perdeu a chave, o outro moleque toma uma picada de vespa, cara, tá uma bagunça, um inferno, o cara tá querendo fugir pra Disney. É aquelas, assim, você já entende logo nesse início o quão humano essa história vai ser, porque você já reconhece um monte de pessoas comuns ali naquele início, não tem nada muito mágico. Esse livro, diferente do primeiro, ele vale sim uma releitura. Eu mesmo, volta e meia, eu tô de bobeira aqui em casa, eu tô afim de ler alguma coisa, eu pego esse livro pra dar uma lida em algumas páginas, dar uma folhada. E sempre tem algum diálogo interessante, sempre tem alguma passagem macabra, sim, tem muito terror clássico ali, mas o grande ponto, como eu tava dizendo, é essa jornada. Você vai acompanhar esse cara e a família dele, que estão agora morando naquele lugar, e logo ali do lado tem um cemitério de bichos. O nome do livro em inglês, inclusive, Pet Cemetery, né? Mas quando você começa a ler, você acha inicialmente que se trata daquele cemitério de bichos ali do lado, mas na verdade não é não. É um outro cemitério que fica lá atrás do quintal deles, lá na puta que pariu, tem que fazer uma trilha pra chegar lá. E esse cemitério é um cemitério antigo e, mais um clássico de terror, é um cemitério indígena. E eles também enterravam bichos lá atrás, só que o resultado era outro. Lá o bicho voltava à vida. Eu não vou dar muito spoiler, se você... Eu acho muito difícil, eu acho que a maioria das pessoas aí já leram, mas se você ainda não leu, vale muito a pena ler esse livro. E o motivo de eu querer apagar da memória esse livro é você acompanhar um personagem que tá são, é um cara controlado, é um cara normal, que ama a sua família, e você vê a loucura crescendo nesse cara do início ao fim, ao ponto de chegar no fim e você saber que ele tá fazendo uma puta de uma merda, mas você ainda quer ver, assim como ele, o resultado daquilo. É uma loucura. E quando eu falo que esse livro é sobre uma jornada emocional, não tô falando só do protagonista não, tô falando também da esposa dele, que é uma secundária que ela é trabalhada muito bem, diria até que ela é tão protagonista quanto ele, porque de início, como eu disse, esse livro é sobre luto, é sobre enterro, é sobre morte, e a esposa do Louis, por conta de algo que aconteceu no passado dela, ela tem uma resistência muito forte quando se trata desse assunto, por conta da irmã dela, ela teve uma situação muito traumática envolvendo morte,
o cara é médico, ele trabalha com a morte, ele lida muito bem com isso, mas ela teve um trauma, então você já percebe aí como o King orquestra seus personagens para montar um cenário terrível que vai culminar naquele final que é 100% macabro. Se você leu, sabe do que eu tô falando, né? E se você não leu, faça o favor de começar agora essa leitura, porque ela é muito boa mesmo. Quando eu comecei a escolher os livros para esse vídeo aqui, não foi muito difícil, porque definitivamente eu gostaria muito de apagar a memória e ler esses dois que eu falei agora. Mas a Nanda não sabia de nenhum deles. E o terceiro livro ela já leu, e é bem polêmico. Eu adoraria apagar esse livro da minha memória. Nós estamos falando de Cujo agora. Ah, não. Cujo, eu sei, esse daí, como eu disse, ele é igual Misery, ele é polêmico, ele é controverso, mas é um livro que eu adoraria reler de novo, tendo nenhuma memória dessa história. E por quê? Porque Cujo, na minha opinião, é uma obra de arte do King. Claro, eu concordo, tem alguns problemas, mas... Eu também adoraria apagar da memória. Mas aqui você tem o King, na minha opinião, no seu auge da criatividade e da loucura. Por que eu digo isso? Vamos lá. Cujo, quando as pessoas falam de Cujo, todo mundo pensa no cachorro. Mas não é sobre o cachorro, tá? O cachorro demoníaco, que as pessoas gostam de falar sobre, ele vai aparecer mais pro final. Até lá, se você tá focando só nisso, você tá fudido, porque o livro vai ser raso e vai ser fraco. O King é um cara conhecido por criar bons personagens. Então, se você focar só no cachorro, você não vai ter uma boa história. O que ele fez aqui foi diferente. Ele pegou uma cidade chamada Castle Rock de novo. E nessa cidade, se você já leu os outros livros dele, você já sabe, é uma cidade podre. Então ele vai pegar vários personagens dessa cidade e vai começar a trabalhar todos eles. Um núcleo familiar aqui, outro ali, um cara que arruma móveis ali, que é um merda, enfim, vários personagens. E ele vai colocar a vida desses personagens ali, sem nenhuma pressa. E é por isso que é um dos problemas de ritmo. Ele não tem pressa aqui. E ele vai construindo e você vai percebendo como essas pessoas são podres. Ali você vai perceber alguns personagens que são nojentos mesmo, é terrível. E o King sabe disso. Não é à toa que existe um contraponto maravilhoso nisso, que é o próprio Cujo. O Cujo, que é o cachorro assassino, ele é o personagem mais bonito da história, porque você percebe como ele vai ficando mal ao longo da jornada. Você vê ele ficando doente, você vê ele olhando para os donos, sentindo aquele ímpeto de violência, mas não querendo sentir, ele lutando contra a doença. Tem uma cena em que ele corre contra o vento, querendo deixar a doença para trás, mas aonde ele vai, a doença vai junto. Então você vê essa degradação do cachorrinho e você sofre com ele, ao mesmo tempo que ao redor você vê aquela cidade podre, aqueles personagens ruins e tudo mais. Então o que acontece no final? Depois que ele constrói isso e deixa você odiando todo mundo, basicamente, ele coloca o Cujo não como um assassino, mas quase como uma força da natureza. O que o Cujo faz é uma limpeza na cidade, ele sai matando igual louco, de uma maneira muito magistral. As cenas de violência, digamos assim, desse livro são muito boas, e quando chega no final, e é por isso que eu gostaria de esquecer, por causa do final... Eu só respeito o final. O final, ele é sacanagem, é um final muito bom, é daqueles que explode a cabeça mesmo e você fala, caralho, quando foi que isso aconteceu que eu não vi? Cara, você sabe do que eu tô falando se você leu esse livro. Então o final como eu disse, é esse de explodir cabeça. As piores pessoas pagam e as boas também pagam, e é isso que faz esse livro ser tão incrível. Sobra pra todo mundo no final. E agora, pra encerrar o vídeo, a gente vai falar de Fangirl. Tô zoando, não vamos não, porque é só de King. Do King, existiriam vários livros aí que eu adoraria esquecer, mas eu acho que nenhum deles tem tanta potência quanto esses três que eu falei. Por exemplo, It. Eu já li 2 vezes esse livro, eu vou ler uma terceira, será que numa leitura coletiva? Vocês querem uma leitura coletiva de It? Comentem aí se vocês quiserem. Sim, por favor. Sim, por favor. Então, It, por exemplo, é um livro maravilhoso, ele é gigantesco, mas eu acho que a releitura deixa o It melhor. Eu acho que se você apagar e ler, vai ser maravilhoso, vai ser o melhor livro da sua vida. Mas uma releitura deixa ele melhor, porque quando você volta pra lá, você vê aqueles personagens que você tanto gosta, você mata a saudade deles. Então isso é muito poderoso, isso é muito legal. Então eu não acho que It seja um livro de apagar da memória. Assim como Novembro de 63, é a mesma coisa. Você, assim como o Jake, que volta no tempo e conhece pessoas incríveis, se você reler Novembro de 63, você também tá voltando no tempo e revendo pessoas incríveis. Então são livros que eu acho que uma releitura fica mais legal do que apagar da memória. E existem vários outros que eu não mencionei, mas acho que esses 3 são os melhores. Se você leu algum desses 3, comente aí, e eu quero saber se você concorda comigo. Porque, como eu disse, né, Misery e Cujo são muito controversos, então eu quero saber a opinião de vocês sobre esses 2 livros. E acho que por hoje é isso, né? Não tem muito o que dizer. Aí encerramos o vídeo, então. Falta Fangirl.
não vai ter fangirl. Talvez eu faça um vídeo de fangirl, mas eu tô com uma outra ideia aí sobre indicações, meu e pra ela, dela pra mim. A gente fazer uns vídeos aí, mas depois a gente conversa melhor sobre isso. A princípio, o vídeo de hoje é esse. Eu acho que foi muito legal compartilhar um pouquinho das minhas leituras de King com vocês. E eu sei que vocês gostam muito de King, então vou trazer bastante dele por aqui. O vídeo também foi bem rápido, porque é aquilo. Eu prefiro trazer 3 livros e falar o quanto eu gosto deles, do que trazer 10 e só trazer sinopse. Porque sinopse você pode ler na Amazon, né? Então, acho que aqui a gente vai conversar um pouquinho mais e vai ser mais divertido. Então é isso, se inscreva no canal, pelo amor de Deus. Eu vou pedir isso todas as vezes, mas não é script. Eu nem anotei aqui, ó. Aqui, ó. Não tem nada falado, se inscreva, não tem, por quê? Porque isso aqui vem do coração, entendeu? Eu preciso que você se inscreva aqui, porque falar de livro é uma coisa que eu gosto, falar sobre livro é uma coisa que vocês gostam, então eu quero continuar falando para mais pessoas e a gente montar essa galera legal que gosta de ler, que gosta de conversar sobre livros. Então se inscreva no canal, compartilhe, se você discorda, eu vou ficar feliz em ouvir a sua ideia, embora eu acho que você tá errado, e a gente vai se divertir muito nesse processo. Ó, e mais uma coisa que eu esqueci de falar, o negócio é o seguinte, se você não tem esses livros, não vai dar uma de Zé Ruela e baixar eles pirata, tá? Você clica no link aqui embaixo e compra o livro pelo meu link, porque daí você me ajuda pra caralho. Em vez de dar dinheiro pro Bezos ficar viajando pelo espaço, você dá um pouquinho pra mim, que daí eu também compro o livro e trago mais resenha pra vocês. Aí todo mundo sai ganhando, né, mano? Fechou, valeu, até a próxima. Tchau, tchau.